Boa noite. Boa noite. Estamos aqui hoje dando continuidade ao trabalho Memórias do Trabalho Docente, História Oral de Vida. A professora Sueli Faria Martins, a entrevistada, e eu sou Fernanda Mello de Maia, a entrevistadora. Hoje é dia 21 de março de 2019. Estamos aqui na Rua Moraes de Barros, no Campo Belo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, né, na residência da professora Sueli. Já começou a gravar. Então, boa noite, professora Sueli Faria Martins. Boa noite, Fernanda. Obrigada por me receber hoje aqui na sua casa. Foi um prazer. E o propósito é começar a contar a história oral de vida, tá? Incluindo a jornada profissional no Centro Paula Souza, que é bem conhecida, na Secretaria de Estado da Educação, na docência e outras atividades da sua incrível jornada, que é extensa e bem rica, para contar um pouquinho pra gente hoje, tá? Vamos dar destaque à atuação como responsável geral, diretora de departamento, pelo Grupo de Formulação e Análises Curriculares da Unidade do Ensino Médio e Técnico do Centro Paula Souza, e todo o seu trabalho na área de educação, currículo, supervisão, gestão, docência e todos os trabalhos, se for possível, né, falar todos esses trabalhos, né, nessa entrevista. Então, como é sobre história oral de vida, né, eu gostaria de pensar assim, né, como sua família, seus irmãos, da sua infância, onde que você nasceu? Eu nasci em Penápolis no ano de 1937. Sim. No dia 13 de junho de 1937. Eu sou a filha mais velha. Tá. E tive muita sorte, porque meus pais foram como se fossem meus irmãos, porque tinha pouca diferença de idade. Eram jovens? A minha mãe tinha só 16 anos de diferença da minha idade. E depois nasceram meus dois irmãos, que são gêmeos. Tá. E depois de muitos e muitos anos, quando eu já tinha 17 anos e meus irmãos 14, nasceu a minha irmã, que era temporão da casa. Raspa do tacho. É. E ela foi para nós como um brinquedo nosso, que ela era filha única de vários pais. Você foi filha única um tempo também, né? Filha única de vários pais, porque nós vivíamos pageando ela o tempo todo. E hoje, ela que nos pageia. Ai, que bom. Ela que nos pageia. E os seus pais são brasileiros? Os meus pais são brasileiros, minha mãe de origem italiana, toda a família da minha mãe é de origem italiana. E o meu pai é de origem portuguesa, é Faria. Faria. É, e a minha mãe Spiese, italiana. E moravam em Penápolis? Moravam em Penápolis, eu me casei em Penápolis, na mesma igreja e com o mesmo padre que casou minha mãe. Ah, tá. E sobre a sua formação, né, na infância? Como que se deu seus estudos? Como que era a escola? Era perto de casa? Eu entrei na escola com 7 anos de idade, no grupo escolar, Tá. sempre do estado. Uhum. Quando chegou na 4ª série, tive que fazer um cursinho para poder entrar no ginásio estadual, que era muito concorrido, não era, era muito difícil você entrar, porque eram pouquíssimas vagas, só tinha 2 classes para toda a cidade. Aí eu consegui entrar e fiz o ginásio, que agora é o atual ensino médio. Tá. Não, era o fundamental Era agora. o fundamental. É o fundamental agora. E depois do ensino E médio? depois Que era segundo grau? ah, Era segundo grau que chamava o ensino médio, né? era o Ou segundo grau. secundário, né? Secundário. Era a mesma coisa, chamava como agora, era fundamental. E o que você escolheu no segundo grau? Tinha escolha? Como que foi isso? Aí o que eu fiz? Eu fui para a escola normal, Tá. fiz a escola normal, que eram 3 anos de estudo. Era o pré-normal e depois mais 2 anos, aí você formar para professora. Tá. Era magistério? Era magistério, Tá. vai formar professora. Eu sempre quis ser professora. Tá. Eu nunca pensei em ser outra coisa, a não ser professora. E os seus pais apoiaram essa decisão? Teve sempre muito apoio dos pais.
um apoio perfeito. É um perfeito o apoio dos dois. E tinha amigos, amigas que também queriam ser professores? Foram juntos estudar, mantiveram esses contatos? Ou separou um pouco? Não, nós tínhamos vários amigos que continuamos sendo amigos por muitos anos. E só separou um pouco a amizade porque eu me casei e vim morar em São Paulo. Tá. Fiquei longe. Por que veio morar em São Paulo? Porque eu me casei com um funcionário do Banco do Brasil que foi transferido para São Paulo e eu vim morar em São Paulo. Tá. E foi assim, longe de todo uma mundo. época assim, um pouco difícil, porque eu me sentia muito sozinha. Ele trabalhava o dia todo e eu ficava muito sozinha em casa. Mas trabalhava fora também? Aí eu comecei a trabalhar como professora substituta. Já trabalhava em Penápolis como professora substituta. Tá. Porque para ingressar, para efetivar no estado que eu queria me efetivar, só tinha 2 processos. Ou ingresso, contando pontos, não tinha concurso na época, contando com contagem de pontos, ou pela cadeira prêmio. Eu não consegui a cadeira prêmio quando eu me formei no magistério. Mas aí, depois de casada aqui em São Paulo, eu fui fazer o curso de aperfeiçoamento no Colégio Padre Anchieta, no Brás. E consegui ganhar a cadeira prêmio, que era para poder ingressar no estado como efetiva. Mas nesse interim teve primeiro concurso para professor no estado. Era seu objetivo? Era meu objetivo. Então eu queria de todo jeito. Eu não sabia se eu ia ganhar a cadeira prêmio ou se eu ia fazer o concurso. Eu sei que eu estudei muito, mas muito mesmo, para ganhar a cadeira prêmio e para passar no concurso. E consegui os 2. Eu nunca ouvi falar na cadeira prêmio. Sempre teve. A última foi a que eu ganhei. É uma premiação pelo aluno que vai melhor? É uma premiação para o aluno que tem que passar em primeiro lugar no curso de aperfeiçoamento e no magistério também tem. Tá. E com a nota acima de 90. Tá. E você passou? Eu achei que eu passei com uma nota altíssima, que eu passei com 97,5 de média anual. Quando eu entrei na classificação, eu era 12ª, tinha gente com nota maior que a minha. O pessoal estudando bastante também. Estudando mais que eu estudei. E você passou no concurso e também conseguiu a classificação pela cadeira prêmio? Consegui a classificação para a cadeira prêmio e consegui passar no concurso. Mas o concurso saiu primeiro. Na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Na Secretaria de Educação. Tá. E eu ingressei como professora efetiva do Estado dia 16 de dezembro de 1964. Tá. Mas antes já tinha sido substituta? Fui substituta o tempo todo. Mas naquela época as professoras quase não faltavam. Então a gente trabalhava o mês, ia para a escola o mês inteiro, mas trabalhava 2, 3 dias só. E o salário era por aula ou era fixo? Era por aula. Então ganhava pouco? Ganhava quase nada. Não tinha, faltava pouco, professor? Mas depois veio uma lei ótima que conectou todo esse tempo para aposentadoria. Ah, tá. Então, valeu a pena. E era perto da sua casa esse trabalho? Era perto, porque era o único lugar que o marido deixava ir. Ah, o marido não deixava ir longe? Eu sou da época que o marido mandava na gente. E aí ele não deixava ir longe, que era não perigoso? Não deixava longe, que era perigoso. Ia de carro, ia de ônibus? Não, ia a pé. Tinha que... Não era perto mesmo? Pertinho, porque ia a pé. E aí, eu não dirigia nessa época. E quando que concursou, aí foi mais longe ou não? Continuou perto? Não, aí já foi, depois do concurso, eu fui numa escola no Jaçanã. Aí já ficou longe? Aí eu dirigia, eu ia de carro. Aí ele já ficou preocupado que já ficou longe? Não era longe. Do Bom Retiro não era longe, Do né? Bom Retiro no Jaçanã não é longe, você gasta no máximo 20 minutos para ir. Era menos trânsito também, né? Hoje em dia é bastante, né? Não. E aí começou a trabalhar então como professora Comecei a trabalhar como professora. E depois efetiva. Como professora, mas é efetiva. Tá. Aí, o que aconteceu? Logo, um mês depois que eu estava exercendo a função na escola como professora, eu fui convidada para ser substituta da diretora, que aliás saí de licença gestante,
e eu fui substituir. Era jovem, né? Uma diretora Então, jovem. eu, apesar de ser tão novinha, a diretora, acho que gostou de mim, Sentiu me convidou confiança. para substituição. Foi um tempo difícil, porque tinha muita gente mais antiga na casa. Então foi um pouco difícil para mim. Mas tive muito apoio da delegacia de ensino, foi tudo muito bom. Depois eu me transferi em 1965 para a escola Flávia Visibelli Pirró, que é aqui no Jabaquara. Tá. E fiquei lá também, dando pouco tempo de aula, que eu fui convidada para ser auxiliar de diretor. Tá. E trabalhei bastante. Depois fui convidada para ser diretora de uma escola lá na Vila Itopó. O concurso valia para tudo isso. Podia ir transferindo. Podia transferir. Aí fui convidada para fazer. Eu fazia todos os cursos possíveis e imagináveis como professora. E eu fui convidada para ser diretora substituta, não efetiva. Tá. Substituta numa escola de Vila Itopó. Aí fui ser diretora substituta. Aí apareceu o concurso para diretor de escola Tá. e para coordenador pedagógico. Certo. Aí eu fiz os dois. Primeiro saiu de coordenador pedagógico, aí eu assumi a coordenação pedagógica na escola Hélio Mota, Tá. em São Paulo. Essa escola é famosa. Tudo em São Paulo. Aí saiu o concurso para diretor. Tá. Como eu tinha passado também, eu escolhi a direção, escolhi a escola Leopoldo Santana e fiquei de 79 até 81. Em 81, eu fiz concurso para supervisor de ensino e ingressei em São Bernardo. De São Bernardo, eu me transferi para Diadema depois. Já tá indo longe agora. Depois de Diadema, eu já vim para São Paulo, na 14ª Delegacia. A 14ª Delegacia ficava aqui no bairro Campo Belo. Campo Belo. Então eu tinha a impressão que nem trabalhava, porque era tão fácil, tudo tão perto. Eu estava acostumada de longe, porque São Bernardo tinha 25 quilômetros. Diadema era mais perto, mas era distante Aí é também. de carro já, né? Mas foi bom, foi uma experiência muito boa. São Bernardo, as escolas eram lindas, a prefeitura era uma prefeitura rica, que mantinha as escolas, era escola maravilhosa. Depois, por Diadema, as escolas eram um pouco mais pobres, mas era tudo muito bom. E quando eu vim para a 14ª Delegacia, as escolas eram assim. Eu tinha 4 escolas estaduais e 9 particulares. Tá. Aí tive que estudar muito para poder fazer a supervisão das escolas O particulares. supervisor tem que dar conta de tudo isso. E de conta de tudo isso. A 14ª Delegacia não tinha quase escolas estaduais. As escolas estaduais eram poucas. Agora, as escolas particulares eram um número enorme. Escolas famosas. E escolas que não davam trabalho, mas você tinha que tapar de tudo para poder fazer uma supervisão decente. E foi muito bom, foi muito estudo. E uma alegria muito grande que eu fui, eu era supervisora do Lar Escola São Francisco, que eu consegui, junto com o Conselho Estadual de Educação e a professora Marinha, que era presidente do conselho, mostrar que o Lar Escola São Francisco era uma escola autorizada, que ela tinha deixado de receber as verbas federais, porque constava como não era uma escola legalizada. Aí nós estudamos toda a legislação e descobrimos a legislação que era legalizada. Então, foi um trabalho muito, que me deixou muito feliz, isso na escola lá. Eles trabalham, né, com assistência a deficientes, né? E eu fiquei para aposentadoria até 1991. Tá. Na supervisão. Aí, como eu não tinha mais onde subir na carreira, resolvi aposentar. Ficou quantos anos na Secretaria da Educação? Total? 33 anos. 33. 35 anos. 35. Aí fui convidada para trabalhar na COGESP. Tá. COGESP era um órgão que fiscalizava todas as escolas estaduais. Aí subiu então? Fui convidada, mas
mas não como efetiva, Tá. como prestação de serviço na COGESP, para fazer a implantação da escola padrão. Tá. Aí, como a equipe foi grande, nós fizemos a implantação da escola padrão durante 2 anos. Nesses 2 anos, apareceu um serviço extra no planejamento da COGESP. Tá. Eles achavam que era um serviço difícil, que era trabalhoso. Mas para mim era fácil, porque eu estava acostumada na supervisão a fazer essas coisas. Aí eu fiz, a pessoa ficou muito contente com o serviço que eu tinha feito, que era um serviço extra para ela, ficou contente e me indicou para ir para Paula Souza, que eles iam abrir a supervisão lá. Quando eu cheguei na Paula Souza para entrevista, encontrei quem? Dona Marinha, que já me conhecia como profissional da supervisão. Então a entrevista foi mais um bate-papo. Aí ela me dedicou para Marisa, que era, como é que chama o cargo mesmo que eu esqueci? Acho que é coordenadora do ensino técnico. Coordenadora do ensino técnico. Ela, com a bênção da professora Marinha, ela já me aprovou e eu fui para Paula Souza. Isso, eu entrei na Paula Souza em 1994. Tá. Era a Marisa Fumante, né? Dia 26 de janeiro de 1994. Tá. 94. Entrou Foi no quando eu Paula comecei. Souza. E eu não tinha experiência nenhuma de escola de ensino profissionalizante. Na Secretaria do Estado não tem? Não tinha. As escolas profissionalizantes foram todas fechadas. Tá. E muitas das nossas escolas tinham um material imenso de ensino técnico, mas não era utilizado. Tá. E aí o que aconteceu? Tive que estudar muito, mas muito mesmo, para poder acompanhar. E o que acontecia? Quando nós chegaram junto, mas as escolas que eram estaduais e que foram para Paula Souza. Tá. Eram as escolas sucateadas e escolas que não tinham prestígio nenhum. Então, o que aconteceu? Nós, do grupo de supervisão, com o apoio da administração central, lógico que a gente não ia fazer nada sem a autorização deles, começamos a trabalhar para fazer uma organização para que todas tivessem a mesma linha de trabalho. Tá. Foi quando nós fizemos o caderno de habilitação, que relacionava cada profissional ao que ele poderia dar aula, com que habilitação. Fizemos o concurso para professor, fizemos o concurso para auxiliar de instrução, fizemos o regimento das escolas. Foi anos e anos de muito trabalho e muito estudo. Mas em pouco tempo, né? Logo que chegou já tinha tudo isso para fazer. Tinha tudo isso para fazer. E aquelas escolas estaduais que eram todas sucateadas, porque as escolas que chegaram não tinha professor contratado. Eles eram precários. E a estrutura era diferente, né? Das escolas, laboratórios. A escola é diferente. Então, nós tínhamos que colocar todas com a mesma, seguindo todas uma linha. A linha de Paula Souza. E elas entraram com tanta vontade, com tanta boa vontade, com diretores tão esforçados, que logo elas se transformaram em escolas de nível e elas fazem sucesso em todo lugar, porque elas são as melhores escolas do município. E contando então, 35 de Secretaria da Educação, 2 de COGESP, né? E de Paula Souza, ficou quanto tempo? 17 anos. 17 anos. Deixa eu ver, então deu 55 anos, 54? 54 anos. 54 anos de trabalho em educação. Começou na educação, o trabalho, tudo em educação. Tudo em educação. Nos vários níveis, porque na Secretaria da Educação era educação infantil também, né? Tinha fundamental de hoje, né? Tinha a educação infantil, tinha o fundamental e tinha o 2º grau. E depois foi o Paula Souza, que tem técnico e tecnológico, né? Mas eu não trabalhei nada no tecnológico. Tá. Eu trabalhei só no ensino técnico. Foi até o nível técnico. Só até o técnico. Tá. E esse seu trabalho, né? Você disse que veio de Penápolis, veio morar em São Paulo, perto
do Paulo Souza antigo, né? Que era no Bom Retiro? Primeiro eu morei no Bom Retiro, Tá. na Rua Prates. O primeiro a sede do Centro Paulo Souza, que é ali na... Depois, e trabalhava no Jaçanã. Tá, Aí eu me transferi para o Jabaquara, tá. na Flávia Visibelli Pirró, na escola Flávia Visibelli Pirró, e vim morar no Campo Belo, onde eu moro até hoje. Mas veio morar no Campo Belo por uma opção ou pelo trabalho? Opção Não, porque eu tinha familiar? comprado uma casa aqui. Ah, tá, familiar, né? A casa aqui. Esqueci de falar uma parte. Que para eu poder fazer o concurso para diretor, eu tive que fazer a faculdade. Tá. E a faculdade eu fiz antes de prestar os concursos para diretor, para supervisor, para coordenador pedagógico. Eu tive que fazer, Fez à noite? fiz durante o dia. Tá. E durante, eu trabalhava, porque a escola era meio período. Tá. Então eu ia metade, aí de manhã na faculdade e à tarde na escola. Certo. E voltava pra casa e tinha os afazeres domésticos, Os né? Que já- afazeres domésticos, 3 filhos já, Casada, 3 filhos. os 3 filhos, e tinha que estudar bastante. E outra coisa, o que a faculdade fez? A faculdade, os professores eram ótimos, excelentes, eram todos oriundos da PUC. Porque a escola estava começando, eu sou da primeira turma da faculdade, Tá. a faculdade de Moema. Moema. E os professores vieram todos da PUC, eram professores ótimos. Então, eu estudei muito e eles exigiam muito da gente para a escola, a faculdade ser autorizada. Tá. Conclusão. Quando saiu o concurso para diretor, da bibliografia, 10 livros eu já tinha visto na faculdade. Então, para mim, foi muito mais fácil para poder passar no concurso. Foi bom ter feito a faculdade depois, então. Foi muito bom. Porque foi na hora que precisou. Quando eu terminei a faculdade, eu pude sair o concurso para diretor e o concurso para coordenador pedagógico. Eu passei todos porque a faculdade me deu um nível muito bom para poder prestar esses concursos. Mas não foi fácil, eu estudei muito. E deu pra conciliar porque era casada, tinha as crianças, os afazeres, tinha apoio da família. Eu tive apoio do marido. Do marido. Porque não tinha família em São Paulo. Tá. Ficaram em Penápolis. A minha mãe morava em Penápolis. Meus irmãos vieram um tempo, moraram comigo, mas depois voltaram para... Um foi para Campinas, para Araçatuba, que ele foi para fazer a faculdade, e o outro foi para a Promissão. Os gêmeos, né? Os gêmeos. E a outra irmã era pequenininha. Então, Quando eu me casei, ela tinha 3 anos. muita diferença, né? Tive muito apoio do marido. Tá. Ele sempre me apoiou. Pra trabalhar fora. Para trabalhar fora, para Estudar, estudar. Me acompanhou em todos os concursos para eu escolher. Sempre me deu um grande apoio. E ele era concursado também. Ele era concursado do Banco do Brasil. No banco. E aí foi transferido e ficou em São Paulo. Não precisou transferir Ficou em mais. São Paulo. Tá. O que ele fez? Ele não fez a carreira dele em outras agências para não atrapalhar a minha carreira. Senão ia ter que ficar se mudando, né? Ele tinha que ficar mudando e eu não poderia trabalhar. E ele brincava que ele não precisava fazer carreira porque ele tinha uma comissão que era eu. Então, mas vocês se uniram para um objetivo, O né? objetivo. Que era... E deu tudo certo. Os meninos foram crescendo. Eu levava comigo para a escola, eles Tá. estudavam nas escolas estaduais também. Eles estudavam junto. Na mesma escola que eu trabalhava. Sempre que você dava aula, eles ficavam lá. Estudavam lá. Levava junto com você e vou trazer... Levava junto. E de manhã eles ficavam em casa com a empregada. Tá. E depois, à tarde, ia para a escola e estudava comigo. E depois, quando eu fui ser diretora, e isso quando eu era professora, Tá. quando eu fui ser diretora, aí eles estudavam numa escola mais próxima aqui do Campo Belo. Tá. Deixava e Três. depois buscava. Eles iam sozinhos, voltavam Era sozinhos, grande. porque era pertinho.
Mas não foi fácil, imagino, né? Não, foi bem difícil, não foi muito fácil não, porque a gente dependia da empregada. E o Edson trabalhava o dia todo e fazia faculdade à noite também. Também foi fazer faculdade. Fazia faculdade. Ele também tem nível universitário. E os filhos quiseram estudar tanto assim também? Não, como os pais, não? Todos estudaram, graças a Deus. E com uma forcinha da mãe? Todos estudaram sem problema nenhum. Todo um é economista, outro é dentista e outro é maestro. Ah, então a mãe também foi lá e fez estudar, né? Deu tudo. Não admitia um filho sem o nível universitário. Uhum. De Não jeito tinha nenhum. essa opção, não existia. Hã? Essa opção não existia. A opção não existia. Então, e aí, e pro Paula Souza, né? Porque foram 35 anos de Secretaria do Estado. Foi difícil esse começo lá? Qual que era o trabalho que, quando você foi contratada, né, cargo de comissão? Eu fui contratada por cargo em comissão, Tá. porque eu não podia fazer concurso na Paula Souza porque eu era aposentada. Certo. E aposentada do Estado, eu não podia ter outro cargo no Estado. Uhum. Então sempre eu trabalhei em cargo em comissão. Troquei 4 vezes de superintendente, Nossa. então eu brincava com meu marido, agora eu caio. Mas eu nunca caí. 17 anos. 17 anos eu fiquei, sempre tive muito apoio de todo o pessoal, da parte da cúpula administrativa, sempre tive muito apoio. E trabalhava na supervisão, fazia a fiscalização nas escolas. O trabalho era esse? O trabalho era isso, era visitar as escolas, verificar tudo que estava certo, tudo que estava errado e corrigir as falhas. Mas eu nunca tive problema com os diretores. Isso começou em 94. 94. Então começou para ser supervisora. Para ser supervisora. Tá. E o que acontece? Eu sempre tive muito apoio dos diretores. Tá. Porque quando tinha alguma coisa errada, eu falava, se eu não souber, nós vamos achar com quem vai ensinar pra gente. E o que acontecia? Nós sempre trabalhamos como amigos, resolvendo todos os problemas, tive sempre apoio deles. Não tinha problema, quando achava alguma coisa errada, a gente consertava. E eu era supervisora de 4 escolas de nível muito bom. De repente, teve um rodízio, tinha rodízio sempre. Eu fui designada para supervisionar 5 escolas problemáticas. Mas foi uma bênção para mim. Porque o que acontece? Eu tive que estudar tanto, mas tanto, que fiquei esperto. Fiquei com um nível muito bom